Harion, galera, uma mini aula sobre o tema de como montar uma sequência completa de asanas. 3 critérios, um que diz respeito aos grupos posturais, outro que diz respeito às ações da coluna e outro que diz respeito à força de gravidade e seu efeito sobre o sistema circulatório. Dentro do primeiro critério, você vai escolher um exercício de cada um destes tipos. O primeiro grupo postural é o grupo das posições de equilíbrio e propriocepção. E colocamos elas juntas porque equilíbrio e propriocepção tem tudo a ver. A diferença é na propriocepção você fecha os olhos. Um exemplo aqui, o Ashtavakrasana, ok? É uma posição de força e estabilidade que fortalece os braços, mas é basicamente um exercício de equilíbrio nas mãos ou de propriocepção se eu fechar os olhos. Então, isto é propriocepção se eu estou com os olhos fechados e equilíbrio se eu faço a postura com os olhos abertos. Segundo grupo, flexibilidade articular. Lembra, flexibilidade diz respeito às 8 articulações, de baixo para cima: tornozelo, joelhos, quadril, lombar, cervical, ombros, cotovelos e punhos. Então, que não faltem exercícios que trabalhem a flexibilidade de algum desses 8 grupos articulares. Por exemplo, a postura da borboleta, conhecida como Bhadrasana, é um exercício que vai favorecer a flexibilidade da articulação do quadril, da articulação da anca. É fazer isto. Então, em algum momento, cedo ou tarde, você vai mover o quadril. Não importa em que grupo postural você está ou qual é a ação da coluna que você faz, mover a coluna, em quase todos os casos, significa mover o quadril também. Então, terceiro grupo, estabilização articular. Se eu faço um exercício para ajudar a ganhar mobilidade, lembre, a articulação saudável se constrói com mobilidade, com flexibilidade e com estabilidade também. Portanto, o terceiro grupo é o grupo das posturas que favorecem a estabilidade articular. No caso aqui do meu quadril, podemos citar, por exemplo, ou Utkatasana. E Utkatasana é aquela posição, eu vou fazer ela baixinho aqui, para favorecer a estabilidade do quadril. Isto estabiliza o meu quadril, assim como está aqui. Ou pode ser aquela posição que você conhece, o mesmo Utkatasana, só que em pé com os braços para cima, ok? Então isso é para estabilizar a articulação que foi trabalhada na posição anterior, no grupo postural anterior, com a flexibilidade. Essas duas ações, flexibilidade e estabilização, portanto, são complementares, ok? Em quarto lugar, vem o grupo postural dos asanas de fortalecimento da musculatura, porque para cada articulação nós temos um grupo de músculos que participa das ações de estender, fletir, torcer, tracionar, lateralizar, etc. Rodar externamente, rodar internamente, pronação, supinação, todas essas variedades de movimentos. Você não precisa olhar para aqueles princípios da biomecânica para entender isto. Isso vem depois, não se preocupe. O que você tem agora como tarefa é entender como é que se montam todas estas práticas, que não é de forma aleatória, é usando a criatividade, mas seguindo estes critérios. Então, repito, para cada articulação existem movimentos, existem grupos musculares que participam daquela ação, daquele movimento que coloca a articulação naquela posição, seja extensão, flexão,
rotação externa, rotação interna, tração, lateralização, etc. Portanto, fortalecer os músculos que permitem realizar o movimento é importante. E esses músculos são os principais que participam de uma ação, que são chamados músculos agonistas, implica o relaxamento ou alongamento de outro grupo muscular chamado antagonista. Então, para que eu possa, por exemplo, fazer a elevação do ombro aqui, o que se chama a abdução do ombro, alguns músculos são ativados, tipo o supraespinhoso, o deltoides, eu sinto esses músculos aqui quando os toco, enquanto que outros músculos, o infraespinhoso, por exemplo, que é o músculo responsável pelo movimento oposto, vai ter que relaxar, porque se esse músculo não relaxa, os de cima não vão poder fazer o trabalho como corresponde. E em terceiro lugar vem então a musculatura chamada, temos a musculatura agonista, a antagonista e a sinergista. E a sinergista é aquela que dá o movimento fino, o ajuste fino para que você consiga mover o corpo com precisão. Então, nós focamos no músculo agonista, aquele que é responsável ou o maior responsável por alguma ação. Portanto, que não faltem asanas de fortalecimento daqueles músculos. Se estamos falando aqui do deltoides, esse músculo que encobre o braço, que vem daqui de baixo e vai até depois do ombro. O que eu vou precisar é fortalecer essa musculatura para poder fazer os asanas de extensão do ombro, e a extensão do ombro é esse movimento aqui, ou as posturas de flexão do ombro. Eu preciso desse deltoides forte. Portanto, para fortalecer a musculatura, eu vou fazer, por exemplo, movimentos de abdução, que é isto, como fazemos na postura do guerreiro, né? O Virabhadrasana. Você eleva os braços na horizontal, numa das variações do Virabhadrasana. Ou você pode fazer o Virabhadrasana 2 com os braços elevados aqui. E em qualquer uma dessas posições, experimente. Se você levanta o braço e toca o deltoides, ele está sendo trabalhado, ele está sendo fortalecido. Aqui, ou quando eu faço o terceiro Virabhadrasana. Em qualquer uma dessas posições, então, eu tenho ali um asana de fortalecimento daquele músculo, ou daquele conjunto do músculo que participa ativamente do movimento. Em quinto lugar, depois do grupo dos asanas de fortalecimento muscular, eu preciso colocar junto asanas de alongamento daqueles músculos. E se estamos falando dessa musculatura dos ombros, um exercício que é complementar para essa força que você faz. Digamos, você fez ali a sequência dos guerreiros e estabilizou os ombros com isso. Depois, ainda na posição em pé, você entrelaça os dedos das mãos atrás e alonga aquele músculo, fazendo o quê? Uma flexão para frente. Ela é chamada Prasarita Padottanasana e é basicamente fazer isto daqui e aqui, ok? Então, se você fizer isto, vai reparar que o músculo se alonga. Faz uma extensão para compensar a flexão. Faz um alongamento para compensar a força que o músculo fez. E isso vale para os ombros, isso vale para os joelhos, isso vale para o quadril, para todos os músculos grandes. E são 33 os músculos que participam nos diferentes movimentos do quadril. Isso vale para a musculatura paravertebral, que dá estabilidade e protege a coluna vertebral, etc.
ok? Dessa maneira, então, que não faltem asanas complementares de força e alongamento. E esse é o tal do alongamento dinâmico que nós acabamos de demonstrar. Depois, para o mesmo músculo, vou demonstrar um tipo de alongamento assistido, que é o sexto grupo das posturas que nós estamos vendo aqui. Então, eu pego outro membro, outra articulação para assistir ao alongamento daquele músculo que escolhi trabalhar. Isto, por exemplo, é uma forma de alongar e relaxar o músculo, de permitir que as fibras musculares se afastem, que os fusos musculares fiquem mais compridos, com a ajuda de outro membro. No caso, a mão esquerda segura o cotovelo direito e eu faço esse movimento com a cervical e vou alongar todo o grande dorsal, toda a musculatura romboides, o deltoides do braço. E isso é alongamento assistido. Você ajuda com uma parte do corpo, outra parte a fazer um alongamento. Se estamos a falar do ombro, então todos esses movimentos estão incluídos, ok? Em sétimo lugar, o alongamento passivo. E alongamento passivo é quando você não faz nada, permite apenas que a força de gravidade se encarregue de relaxar. Como, por exemplo, se estou a falar sobre o ombro, uma coisa que vale a pena, principalmente para quem tem tendinites crônica na hora de dormir, é fazer um alongamento passivo na cama, deitado. É assim, olha só, você vai fazer isto e vai fazer isto, só. E isto é alongar passivamente. Aqui, repito, a própria força de gravidade deixando o corpo numa determinada posição vai encarregar-se de fazer um alongamento que é mais suave e que, portanto, permite uma permanência mais prolongada. Eu faço isso porque eu tenho uma tendinose bastante forte aqui no meu ombro direito e essa noite eu comecei a dormir nessa posição deitada. Então, alongamento dinâmico, alongamento assistido e alongamento passivo. Você vai escolher uma ou duas ou as três ações e colocar elas junto com aqueles asanas de fortalecimento daquela musculatura. E assim você vai trabalhando conforme você vai vendo ao longo da prática. Vamos fazer hoje uma prática focada na cervical. Vamos fazer hoje uma prática focada na lombar. Vamos fazer uma prática para estabilizar os joelhos ou abrir o quadril. Então, dependendo do tema, e esse tema surge do diálogo que você tem com seus alunos, e é por isso que é tão importante conversar com eles antes de começar a prática. É tão importante fazer aquela pergunta: alguém tem alguma situação nova que o professor de yoga aqui precise saber para dar esta aula? Essa pergunta é fundamental. Em último lugar, depois desses asanas de alongamento dinâmico, assistido e passivo, vem as posturas de relaxamento. E essas são um grupo à parte, uma categoria separada dentro daquele primeiro critério. Não pode faltar na prática asanas de relaxamento. Sejam de lado, sejam com os pés no chão, sejam com as pernas afastadas, sejam com os braços afastados, sejam com as mãos sobre o abdômen, seja com os pés apoiados na parede e o quadril apoiado numa almofada, você escolhe, ok? Então, esses são os grupos posturais. Para cada prática, você tem um mínimo de essas posturas, ali são 8 ou 9 posturas, conforme for o caso, que você vai dar relativamente a esse primeiro critério, que se entrelaça com os outros dois critérios.
O segundo critério é aquele que fala sobre as ações da coluna. Aí você vai fazendo a conta. Preciso fazer posições de tração. Traccionar é fundamental. Seja apoiar as mãos e levantar o quadril, seja aquela postura do corpo. Isto é uma tração aqui. Assim como está, mesmo que não pareça, isto aqui ajuda a traccionar a lombar, que é uma maravilha. Então você vai fazendo a conta. Aquela postura da criança com os cotovelos abaixo dos ombros, soltando a cabeça aqui, é uma tração da cervical também. A cabeça não toca o chão, ok? Então, dessa maneira, as três partes da coluna, cervical, dorsal e lombar, são trabalhadas conforme você se move. E ali você vai pensando, bom, agora caberia, depois de termos feito aquele exercício de força ou de estabilidade, ou de equilíbrio, uma tração para relaxar a musculatura que foi trabalhada. E ali então você coloca uma dessas opções. Se, por exemplo, você trabalhou numa extensão da coluna, como aquelas posturas de cúbito frontal, com o abdômen para baixo, que tendem a fortalecer, isso é o efeito benéfico dessas posições, a musculatura paravertebral atrás, né? A musculatura eretora da espinha, provavelmente para ajudar a pessoa a relaxar a lombar, você vai ter que fazer uma tração, vai ter que dar uma tração antes de compensar aquilo, porque nós falamos, por exemplo, numa extensão, a coluna faz um arco para trás, depois da extensão eu deveria fazer uma flexão para compensar, só que no meio eu coloco uma tração. E quando eu coloco a tração e fico ali, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, sem exagerar, preparo a musculatura contígua, a coluna para a próxima ação. E isso é muito mais sábio, é muito mais eficiente e seguro do que fazer as posturas uma atrás da outra, vai até o extremo da extensão e depois volta para a flexão. É sempre bom traccionar no meio, para, repito, que a musculatura volte para o seu lugar. Então, ações da coluna, traccionar todos os três segmentos, você pode fazer isso em uma posição, uma única posição, qual seja, por exemplo, o Padahastasana, você traciona desde a ponta inferior da coluna até a nuca, em pé, deitando para frente, mantendo os joelhos ligeiramente fletidos, como você já sabe. Aquilo então ajuda a criar espaço ao longo das três partes, a lombar, a dorsal e a cervical, que não faltem, portanto, trações. E depois, pela sequência, lateralizações, tipo a postura do ferrolho, o pé alinhado com o joelho, o tronco lateralizado aqui. Isto é uma lateralização. Aquela postura do triângulo, a postura da meia-lua, são lateralizações, mesmo que os dois pés não estejam apoiados no chão. O Nitambasana, o Chandrasana, são lateralizações. Então, você trabalha a coluna no sentido do plano frontal, que é aquele que justapõe a parte da frente e a parte de trás. É uma linha imaginária que vem aqui do topo da cabeça, ao longo do eixo das orelhas, os ombros, o centro do tronco, pelos lados aqui, na costura da roupa, digamos, e o eixo do quadril. Então, você se move neste plano, para um lado e para o outro. Depois, em terceiro lugar, temos as torções. Exemplo de torção, isto daqui, Vajramatyendrasana, Vakrasana, Matsyendrasana, aqui,
Padma Matsyendrasana. Aqui, enfim, não faltam torções. Você pode fazer torções deitadas. Por exemplo, o Supta Vakrasana, que vem a ser isto daqui. Você recolhe as pernas, deita as pernas para um lado, pode abraçá-las, por exemplo, com o braço direito, e deitar para esse lado e rodar o tronco e o rosto e o ombro esquerdo para o lado oposto. Isso é uma torção deitada, etc. Opções não faltam, você é criativo, você pode fazer torções em pé, você pode fazer torções sentado, você pode fazer torções deitado, pode torcer o tronco até mesmo na postura de inversão. Depois, duas ações complementares, a flexão e a extensão. E essas duas são, respectivamente, a quarta e a quinta ações dentro do segundo critério, que é o critério do movimento da coluna. Então, que não faltem na sua prática posturas nas quais a cabeça se aproxime do quadril no movimento chamado flexão, complementados por movimentos nos quais a cabeça se afaste do quadril, que são os movimentos chamados extensões ou hiperextensões, se elas forem mais em direção ao extremo da mobilidade dessa articulação, que é a coluna vertebral. Então, posturas de flexão. A postura da criança é uma flexão, isto. Paschimottanasana é uma flexão. Já no Shirshasana é uma flexão. Que mais? Aquela variação da postura da borboleta, deitando com o torso em direção aos pés, é uma flexão, etc. E as extensões são aqueles movimentos de arquear, e elas podem ser feitas sentado, como o Purvottanasana, que é a compensação natural do Paschimottanasana, viria a ser isto daqui, ou aquela variação que nós chamamos de postura da mesa, isto daqui, de maneira que você faz uma flexão e depois a complementa, da mesma forma que você faz com as lateralizações. Você faz a postura do triângulo para um lado, vai repeti-la para o outro lado com a mesma permanência. Quando você faz uma flexão, você coloca uma extensão depois. Ou quando você começa um movimento com uma extensão, compensa ela com uma flexão depois. Extensões do tronco, então, de cúbito frontal, aqui você tem todo aquele grupo dos Bhujangasana, postura da cobra, Shalabhasana, postura do gafanhoto, pode ser com as mãos, com o queixo no chão, levantando uma perna, ou levantando a outra, ou levantando as duas juntas, ou Makarasana, aquela postura do golfinho com as mãos na nuca, ou Dhanurasana, segurando os pés e afastando os calcanhares do tronco, etc. Então, todas essas são extensões ou hiperextensões, e para cada uma delas, uma compensação adequada, harmoniosa, com a mesma permanência. O terceiro e último critério, galera, é o que diz respeito à força de gravidade e seu efeito sobre o sistema circulatório, ou seja, posturas possíveis do corpo, que não faltam posturas em pé. Geralmente, na sequência clássica do Hatha Yoga, elas vão no início. Mas se você vai olhar para aqueles primeiros textos, Hatha Yoga Pradipika, Gheranda Samhita, Shiva Samhita, nós não vamos ver aquela harmonia, primeiro agrupadas todas as posições em pé no início da sequência, depois as posturas sentadas, depois as posturas deitadas, para terminar com as posturas de inversão.
Isso não está naqueles manuais antigos, isso parece ser mais novo, porque lá para o início do século passado, quando Teos Bernard, aquele pesquisador e professor de yoga americano, foi para a Índia, e ele escreveu um diário de prática, e o diário de prática foi publicado, tem até uma edição em castelhano, se chama Yoga, uma técnica de libertação. Nesse diário de prática, o professor entrega as 32 posturas da Gheranda Samhita para o aluno, Teos, no caso americano, e diz, olha, faça-as como você quiser. Ou seja, a pessoa podia escolher. E o Teos Bernard, no seu diário de prática, escreve assim: eu optei por começar a sequência pelo Paschimottanasana, porque me pareceu a postura mais suave para iniciar. Só que o Teos Bernard, na época, era jovem e ele tinha um extraordinário domínio do próprio corpo. Não é o caso, hoje em dia já não se considera que o Paschimottanasana seja uma posição fácil para uma pessoa, por exemplo, na minha idade. Paschimottanasana só depois de eu aceitar bem a coluna, antes não. Se você vê as fotos desse yogi, ele fazia todos aqueles asanas de invertebrados com a maior facilidade. Então, cada pessoa, antigamente, era livre para escolher como montaria a prática. E depois passou a primeira metade do século, isso foi nos anos 30, ok? Há 90 e tantos anos atrás. Passou a segunda metade do século e as práticas já começaram a vir com esse formato, no qual se respeita habitualmente a questão da posição do corpo no espaço. Se agrupam as posições em pé no início da prática, depois vem as posturas de solo sentadas, depois vem as posturas de solo deitadas e por último termina-se com a posição de inversão, seja qual ela for. Então você tem 4 maneiras ou 4 possibilidades de asana e você vai fazendo a conta. Olha, começamos a prática fazendo, não sei, o movimento do gato ou o movimento do tigre. Depois fomos para as posturas em pé. Pronto, estamos estaticados. O tema posturas de solo já fizemos algumas, posturas em pé já fizemos algumas. Já tiquei essas duas. Quais me faltam? Me faltam as posturas de solo deitado, de costas ou de bruços, tanto faz. E me falta também a posição de inversão. Então você vai fazendo essa conta, vai olhando, vai lembrando, você tem que lembrar, a sua memória é importante quando você monta isto. Já fiz torções, já fiz extensões, já fiz lateralizações, me faltam flexões. Então vou colocar uma flexão deitado, uma flexão no chão. Vou dar um exemplo aqui. Falamos das extensões deitadas, mas não falamos das flexões. Isto é uma flexão da coluna vertebral, a cabeça se aproxima do quadril, as extremidades se juntam. Isto é uma flexão deitado de costas, ok? E assim então você vai escolher as posições de acordo com e mantendo esses 3 critérios claros no seu pensamento para entremear as posturas. É isso, galera. Muitíssimo obrigado. Abraços e tudo de bom.